8, verso 22 ao verso 26, diz o seguinte: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós, ó Pai, mais uma vez, para meditar na Tua Palavra. Tua Palavra, ó Deus, que é alimento para o nosso espírito, alimento para a nossa alma. Tua Palavra, ó Deus, que gera em nós fruto. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, aleluia, por intermédio da Tua unção, Senhor, ó Pai, que é derramada sobre a minha vida, Pai, que o Senhor ministre em cada coração que assistir a esta mensagem, que seja impactado pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, ainda que seja, ó Pai, num culto à distância, eu acredito no poder que há no nome de Jesus, através do Espírito Santo, que pode mover corações, pode mover vidas, pode transformar, pode curar, pode salvar, pode sarar, pode restaurar, restituir, no nome de Jesus. Faça a Tua vontade e não a minha, Pai. Faça o Teu querer e não o meu. Mas que o Senhor opere milagres ainda nesta tarde, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer isto para vocês. Falar de Jesus e não falar dos seus milagres não traz expectativa para ninguém. Porque o próprio Jesus, ele nasceu por um milagre, por intermédio de um milagre que Deus operou na vida de Maria, sua mãe. Aleluia! O poder e a glória do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, estava naquele momento em que Jesus foi gerado no ventre da sua mãe. Aleluia! Isso foi gerado um milagre. Então eu não posso falar de Jesus sem falar de milagres. Amém? Aleluia! Jesus estava permanentemente em missão. O seu ministério, quando ele veio a esta terra, foi cumprir a vontade do Pai. De noite, Jesus estava em comunhão com o Pai, orava. Durante o dia, ensinava o Evangelho e praticava as boas obras. Ensinava a palavra aos discípulos, à multidão que o seguia. E neste texto, mais uma vez, vemos um relato de um milagre que ainda hoje, nos dias atuais, mesmo através da alta tecnologia, da ciência, da medicina, ninguém consegue dar vista a um cego. Aleluia! Mas o Senhor Jesus, ele fez isso. E mais que uma vez. Na verdade, o Senhor Jesus, ele curava de diversas formas. Jesus, ele não usava um padrão definido para realizar os milagres. Jesus, ele não usava uma oração especial para realizar os milagres. Jesus, ele não fazia nenhum ritual apropriado para fazer um milagre. Jesus, ele não clamava aos deuses. Ele não clamava a estátuas feitas por mãos de homens para realizar um milagre. Jesus, ele não tinha um método único para realizar um milagre. Aleluia! Geralmente, Jesus tocava em pessoas. Jesus, ele chegou mesmo a dizer uma única palavra à distância para curar o servo de um centurião da guarda romana. Mas conforme eu disse, na maioria das vezes o Senhor Jesus, ele tocava nas pessoas. E as pessoas eram curadas. Mas o mistério do poder de Deus nem sempre é entendido por nós, seres humanos, limitados. Nós, seres humanos, sempre achamos que Deus intervém sempre da mesma maneira.
Nós achamos que Deus entra por aquela porta, quando Ele, na verdade, não vem por outra porta. Muitas das vezes achamos que Deus entra por aquele lugar, vem por aquele caminho, e Ele vem por outro caminho. Porque Deus não tem um método definido ou pré-definido de como Ele vai agir, de como Ele vai intervir. Aleluia! Muitas das vezes nós clamamos a Deus, achando que Deus não nos ouve, porque nós clamamos e não vemos nada, não ouvimos nada, não sentimos nada. E nós dizemos, mas Deus está longe, Deus não pode me atender agora porque está a atender alguém do outro lado do mundo. Deus não pode responder às minhas orações neste momento. Mas é um dado curioso que, de um momento para o outro, em frações de segundos, nós sentimos a presença de Deus dentro de nós. Nós sentimos um rio de águas vivas fluindo no nosso ventre. Aleluia! E isso é um mistério de Deus que ninguém entende, nem ninguém consegue explicar, nem pode tão pouco explicar. Aleluia! Porque na verdade Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. Então quando nós abrimos a nossa mente para as Escrituras, nós entendemos que nós somos surpreendidos pela forma como Deus opera na nossa vida. Aleluia! E que os milagres na nossa vida nunca vêm de um jeito óbvio como nós achamos, ou como nós as queremos entender. Nós somos surpreendidos pela presença de Deus, pela forma como Deus age na nossa vida. Nós somos tão surpreendidos da forma como Deus age na nossa vida, a ponto de uma mulher tocar nas orlas das suas vestes e ser curada de um fluxo de sangue. Aleluia! Porque conforme eu falei, conforme eu disse, Deus não age de uma forma específica. Geralmente Jesus tocava nas pessoas, mas a um dado momento Ele foi tocado por alguém para ser curado. Aleluia! Quando Jesus Ele via fé nas pessoas, Ele dava uma palavra de ordem através da sua voz de comando. Essa voz de comando que tem autoridade, tem poder. O poder da voz de comando do Senhor Jesus é o mesmo poder com que Deus criou o universo, com que Deus criou o mundo, com que Deus criou todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus. O poder da voz de autoridade do Senhor Jesus é o mesmo poder com que Deus, quando criou todas as coisas, quando Ele começou a ordenar todas as coisas, Ele disse, haja. Aí vemos que houve luz. Quando Deus disse, produza a terra erva verde, e a terra produziu erva verde. Quando Deus disse, haja expansão no meio das águas, e houve separação das águas. Quando Deus disse, haja luminares, aleluia. Quando Deus disse, produzam águas os peixes, essa voz de poder e autoridade que Deus tinha, que Deus teve, que Deus tem, quando criou o universo, era a mesma voz de poder e autoridade que Jesus exercia quando operava milagres na vida das pessoas. Somente houve um ser que Deus não disse, haja ou produza. Foi o ser humano. Ao homem, Deus não disse para a terra, haja homens ou produzam homens. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito pelas suas próprias mãos. O homem não foi feito pela voz da sua palavra. O homem foi feito pelo poder das suas mãos. Aleluia. É por isso que Jesus, quando Ele operava milagres, Jesus conhece a anatomia do homem, conforme o homem ele é constituído. Jesus sabe tudo o que é feito, da forma como é feito, da forma como é constituído o ser humano. Todas as moléculas, todas as células, todos os ossos, todos os ligamentos, Jesus conhece. Aleluia. Jesus sabia como operar milagres. Jesus sabia como intervir
na vida de uma pessoa. Quando Moisés estava naquela sarça ardente e ele foi impactado por aquele fogo, por aquela chama, e aí Deus chama Moisés e Deus tem um diálogo com Moisés e Deus diz para Moisés que ele tem que ir para o Egito para resgatar o seu povo da escravidão. Aí no meio daquele diálogo Moisés pergunta para Deus: mas como é que eu vou te representar? Como é que eu vou te apresentar diante de Deus? Aí Deus diz para ele, diz que o grande eu sou te enviou. Esse grande eu sou de que Deus falou com Moisés é o mesmo, o eu sou de Jesus. Quando, na noite em que Jesus foi traído, a guarda romana foi à procura dele no jardim e Jesus estava com os seus discípulos. E quando os romanos chegam naquele lugar e não veem a distinção entre Jesus e os discípulos, porque Jesus se vestia igual aos outros, não tinha uma coroa para dizer que ele era rei dos judeus. Jesus tinha o mesmo semblante, ou aliás os outros tinham o mesmo semblante de Jesus, todos eram iguais, ou seja, parecidos, ou não havia uma distinção de uns e dos outros. Por isso, quando Jesus os viu, Jesus sabia o que é que eles iriam fazer, mas eles não sabiam quem era Jesus. Então Jesus perguntou: a quem buscais? E alguém respondeu: a Jesus, o Nazareno. E quando Jesus diz: sou eu, a palavra de Deus vai dizer que todos caíram por terra. E porquê? Será porque foram os romanos que viram quem era Jesus? Quando ele falou: sou eu? Não foi pela aparência, mas foi pela voz poderosa, pela voz de autoridade, pela voz de poder. Essa mesma voz que disse sou eu, é aquela mesma que Deus disse para Moisés: o grande eu sou te enviou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isto tudo para dizer que Jesus operava muitos milagres quando nós achamos que era por meios terrenos, meios físicos. Ele operava pela sua voz, pela autoridade da sua voz. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia, a forma como Jesus curava pessoas. Em algumas pessoas, Jesus, através da sua forma de poder e autoridade na sua voz, para os enfermos ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Para aqueles que eram possuídos por demónios, aqueles que estavam aprisionados por Satanás, ele dizia: sai dele e não voltes mais. Para aqueles que eram os paralíticos, os coxos, aqueles que não andavam, aqueles que estavam deitados em leitos, em camas, há 38 anos, que não se mexiam, Jesus dizia: levanta-te e anda. Para os mortos, e no caso dos mortos, tenho aqui dois exemplos. Primeiro, Lázaro. Para Lázaro, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Para o outro caso, tem o filho da viúva de Naim, que apenas ele toca no esquife e diz, dá uma palavra de ordem para o morto: levanta-te. Tem também um terceiro caso, da filha de Jairo, que apenas com umas poucas palavras ele disse: Talita cumi, levanta-te. Na cura do cego de nascença, Jesus disse a ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Para outros ele dizia: vai e não peques mais. Aleluia. O cego de Bartimeu, por exemplo, que sabia que Jesus iria passar por aquele caminho, talvez ele ouvisse os passos, o barulho da multidão, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus vai ter com ele e Jesus pergunta para ele: o que é que queres que eu te faça? E o cego apenas diz: eu quero ver. E Jesus diz para ele: está bem, a tua fé te curou. Apenas pela palavra do Senhor Jesus. Ele não fazia nada de tão específico, de tão especial. Ele não fazia nada que nós pudéssemos dizer assim: foi por intermédio de uma oração, foi por intermédio de um ato
foi simplesmente pela sua palavra, pelo poder e autoridade da sua palavra, da sua voz. Aleluia! Agora nós encontramos aqui Jesus fazendo um outro milagre. Neste texto de Marcos capítulo 8, verso 22, de que ele vai curar um homem que era cego. Mas há um dado curioso neste texto, irmãos, que Jesus, ele não diz para aquele homem: vai e lava-te nas águas do mar da Galileia. Jesus agiu diferente aqui. Jesus agiu de uma forma diferente. Eu fico a pensar, mas porquê? Na verdade, é exatamente por aquilo que eu falei. Deus não age sempre da mesma maneira. Deus não faz sempre da mesma maneira. Deus opera de maneiras diferentes, com um único objetivo: que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado e engrandecido. Aleluia. Nós vimos neste texto, se nós analisarmos os versículos anteriores, Jesus acabava de operar um enorme milagre, em que ele, do outro lado do mar da Galileia, multiplicou pães e peixes e alimentou cerca de 4.000 pessoas. Por isso eu falei no início de que falar de Jesus e não falar de milagres não traz expectativa para ninguém. Porque até os pequenos e simples ensinos do Senhor Jesus geram milagres para aqueles que ouvem a palavra, para aqueles que obedecem a palavra e para aqueles que praticam a palavra. Aleluia! E eu acredito que você faz parte dessas pessoas que ouvem a palavra, obedecem a palavra e praticam a palavra de Deus. E você vê o milagre por causa desses 3 fatores. Em nome de Jesus. Aleluia! Depois desses milagres, ou desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele chega a uma outra região, a uma aldeia chamada Betsaida, que significa casa de peixe. Tem alguns comentaristas que dizem que Betsaida significa lugar de incredulidade. Mas se nós formos ao original aramaico, o original aramaico vai dizer que Betsaida significa casa de peixe, porque aquela aldeia Betsaida era um vilarejo de pescadores. E na verdade aquela aldeia ou aquele vilarejo, ela ficava na margem do lago de Genezaré. E era uma pequena vila em que fazia parte daquela aldeia alguns discípulos de Jesus. Era a terra natal de alguns discípulos de Jesus, como Pedro, André e Filipe, que eles nasceram naquela cidade, naquela aldeia. No versículo 22, vai dizer que Jesus, quando chega lá naquele lugar, os habitantes daquela aldeia trouxeram até Jesus um cego e pediram-lhe para que tocasse. Rogaram-lhe para que lhe tocasse. Esta é mais uma prova de que, na verdade, as pessoas sabiam que apenas um toque do Senhor Jesus podia curar os enfermos. Aqui não tem margem para dúvidas de que não havia nenhum ritual específico da parte do Senhor Jesus, não havia rezas específicas, orações específicas, um clamor específico, não. Eles sabiam que apenas o toque do Senhor Jesus podia curar aquele cego. E eles trouxeram e entregaram a Jesus. E o verso 23 vai dizer que Jesus o tomou pela mão. Jesus pega naquele cego e leva para fora da aldeia. E eu quero dizer que este gesto é muito comum entre aqueles que o recebem. Aqueles que recebem Jesus. Jesus pega nessas pessoas pela mão e os conduzem para um lugar onde Jesus possa efetuar o seu trabalho. Aleluia! Onde Jesus possa realizar o seu milagre. Assim como eu, assim como você, em que nós outrora andávamos cegos espirituais. E quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele pegou em nossa mão, aleluia, e nos resgatou do lugar da perdição, aleluia, para um lugar
onde nós sentimos a presença de Deus. Jesus, Ele nos tirou do lago do lodo, em que cada vez que nós nos mexíamos, nos enterrávamos mais. E Ele nos colocou em terra firme, Ele nos colocou sobre uma rocha, essa rocha se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Mas neste caso literal, por que é que será que Jesus pega pela mão daquele cego e o leva para fora daquela aldeia para o curar? Por que é que será que Jesus não curou aquele cego naquele mesmo lugar, como ele fez com os outros? Nós não vemos que Jesus operou outros milagres, tirando as pessoas de um lugar para ir para o outro. No mesmo lugar o Senhor Jesus curava. Aleluia! Agora, por que será que o Senhor Jesus pega pela mão deste cego e o leva para outro lugar, o leva para fora daquela cidade, daquela aldeia, daquele vilarejo? Aleluia! Será que o Senhor Jesus queria ocultar o seu método de cura para aqueles habitantes? Será que o Senhor Jesus tinha algo a esconder? Será que havia um milagre específico? Será que havia algum ritual que ele iria fazer? Alguma oração específica que ele não queria que os moradores ouvissem? Por isso ele pega nele e o coloca para fora? Eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele pega na mão daquele homem cego e o transporta para fora da aldeia. Porque aquela aldeia, Betsaida, ela já havia sido amaldiçoada uma vez pelo Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 11, verso 21, o Senhor Jesus diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Betsaida é exatamente essa aldeia. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Neste caso, então, o Senhor Jesus estava mostrando aos habitantes daquela aldeia de que Ele os considerava indignos de ver outro milagre ser realizado no meio deles. Jesus agora, Ele deplora profundamente a sua ingratidão. Aleluia! Quando um povo, na verdade, não dá crédito à luz e à graça de Deus, o seu castiçal, ele é removido do lugar. Na verdade, a igreja visível fica no mesmo lugar, mas de uma forma aparente, fica por aparência, porque nela não há mais nenhum meio de iluminação espiritual por causa dos infiéis e por causa dos incrédulos. Talvez você esteja surpreendido com o que eu estou a dizer, mas isto está na palavra de Deus. Isto está em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Palavras do Senhor Jesus, no livro da Revelação, quando Jesus revelou para João uma das cartas a uma das igrejas, quando ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então esta foi a recomendação do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso, quando foi revelada a João a carta para esta igreja. E ainda hoje, nos dias atuais, o Senhor Jesus está dando a mesma recomendação aos que agem da mesma forma. Aleluia! Mas eu não vou entrar em detalhes nesse aspecto. Vamos dar continuidade a este texto. Depois Jesus tira para fora este cego e ele cospe nos olhos, impõe as suas mãos e ali realiza um milagre naquele homem. Eu quero dizer que tanto neste caso deste cego de Betsaida, como no cego de nascença, o Senhor Jesus, ele usou a saliva como um instrumento para mostrar o poder de Deus e operar um milagre. Agora preste atenção, eu também quero salientar uma coisa. A saliva que o Senhor Jesus usou não foi um medicamento para curar o cego. Ouça bem o que eu falei. A saliva que o Senhor Jesus, para curar tanto o cego de nascença quanto o cego de Betsaida,
não foi um medicamento para curar, para realizar o milagre. Quem curou foi o poder de Deus, em conformidade com a fé do homem. Agora quero dizer uma coisa para você: não invente moda de andar a cuspir na cara dos outros, sobretudo aqueles que estão cegos e espirituais, achando que isso vai trazer cura. Não invente moda, aproveitando-se dessa ocasião, que você vai começar a cuspir na cara dos que são os seus inimigos. Porque a gente já vê tanta moda por aí, inventada, que eu não vou nem tão pouco nomear, que eu só ainda me surpreendo como é que ainda não inventaram essa moda de cuspir nos olhos dos outros. Talvez porque é nojento. Enfim, mas o Senhor Jesus usou a saliva para curar, como instrumento, para curar tanto um cego quanto o outro. Agora vamos continuar, antes que eu fale alguma coisa que não deva a respeito da saliva. No versículo 24, quando Jesus leva isto a sério, ele pergunta se o cego via alguma coisa. Na verdade, o cego responde: eu vejo os homens, mas eu vejo como árvores que andam. Ora, o Senhor Jesus faz uma pergunta ao cego, e ele faz uma pergunta por dois motivos. O primeiro, ele faz essa pergunta por causa dos discípulos que estavam com Jesus, para que os discípulos eles pudessem ser informados de que realmente o homem já havia recebido alguma coisa. O homem já havia recebido algum milagre naquele momento, que seria, na verdade, o início de um grande milagre na vida daquele homem. E em segundo lugar, o Senhor Jesus faz essa pergunta para o homem também para que ficasse escrito e para que os discípulos pudessem entender que existem certas doenças em que a cura é de uma forma gradual, é de uma forma progressiva e nem sempre de uma forma espontânea, como aconteceu com a maioria das vezes quando Jesus operou um milagre. De certa forma, alguns críticos aqui, nesta passagem, alguns críticos eles vão dizer que Jesus falhou na sua operação do seu milagre e teve que repetir o processo. Mas eu quero dizer que eu discordo completamente com essa teoria. Eu discordo completamente com esse comentário falhado. Até porque a lição de Jesus nesta operação é muito mais profunda que apenas dar ouvidos a certos comentários inapropriados em relação à soberania de Deus e ao seu poder. Nesta primeira fase, o cego realmente ele vê alguma coisa. Ele vê homens, porque ele percebe as pessoas em movimento. Só que ele vê que elas são como árvores. E através dessas palavras, quando o cego vê e ele explica o que é que ele vê, o Senhor Jesus reconhece que a sua visão ainda não está totalmente restaurada para distinguir homens de árvores. Agora, o ponto desta visão é plenamente espiritual. Jesus nos revela nesta sua operação que a sua palavra ela está introduzida neste milagre. E poucos entendem isso. Poucos conseguem discernir isso. E porquê que eu estou a falar isso? Porque antes do Senhor Jesus restaurar a visão física, Ele restaura a visão espiritual da pessoa. Aleluia! E não é por um acaso que a Bíblia faz a comparação entre o homem e árvores. Querem ver? Jeremias capítulo 17, verso 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto
corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. João capítulo 15, o verso 1 ao verso 2. Ou o verso 1 e o verso 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Lucas capítulo 13, o verso 6 ao verso 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. E se der fruto ficará, senão depois a mandarás cortar. Então, nós também vemos que no Éden havia uma árvore especial, a árvore da vida, que estava no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, o verso 9. E essa mesma árvore que está citada em Gênesis, ela está citada em Apocalipse capítulo 22, o verso 2, que está no meio da praça e dá frutos. Esta árvore representa quem? Esta árvore representa o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, conforme nós vimos em João 15. E se nós estamos ligados nessa árvore, somos árvores, somos como árvores que devem dar bons frutos para o reino de Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, a primeira fase da operação do milagre de Jesus naquele cego foi restaurar a visão espiritual. Aleluia! Agora no verso 25, diz que Jesus colocou a sua mão, mais uma vez, nos olhos do cego. Ele repetiu a operação. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada, ou a sua visão foi restaurada, e ele já via tudo na perfeição. Inclusive, ele já via de longe e já fazia distinção das pessoas e distinção das árvores. E este, na verdade, é o resultado do milagre. A pessoa que tem a sua visão restaurada, ela discerne todas as coisas. Ela já não anda cega pelos caminhos pecaminosos. Ela agora distingue as trevas da luz. E todo aquele que recebeu o Senhor Jesus já pôde experimentar o alívio da luz. Aleluia. Assim será você também. Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus, mas que ainda permanece na sua cegueira espiritual, um dia que você receber a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, você irá ver os seus olhos espirituais abertos. E os seus olhos vão estar abertos para este mundo pecaminoso. E você não vai querer mais participar das obras da carne. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, em Isaías, no capítulo 35, verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Efésios capítulo 1, verso 18. Tendo eliminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Salmo 119, verso 18. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. João capítulo 9, verso 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Então você, meu irmão, você e minha irmã, você tem que acreditar, você tem que crer nesta palavra. Você precisa do toque de Jesus para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você veja as riquezas da glória e da herança em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. No verso 26, Jesus agora dá uma ordem para este homem. Agora o homem com a sua visão restaurada, com a sua visão restabelecida, ele diz para ele: não entres na aldeia. Verso 26, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Aleluia. Por vezes, Jesus ele usa alguns enigmas em seus discursos, não é? Talvez para que aqueles que ouvindo não entendam, uma vez conforme ele falou também, não é? Mas esses enigmas, eles são esclarecidos para aqueles que são escolhidos. E a pergunta final é esta: por que Jesus disse ao homem: não entres na aldeia? No início deste contexto, conforme nós vimos, Jesus chega na aldeia, em Betsaida, e logo na sua chegada, os moradores daquele lugar levam
um cego até Jesus. Geralmente um cego, ele fica pedindo esmola na sua área de residência. Isto porque, por questões de dificuldades de se locomover. Agora as palavras nem queriam sair. Por dificuldades de se locomover, de se movimentar, de sair do seu lugar, da sua área de residência e ir para outros lugares. Então, normalmente um cego, ele fica na área onde ele reside, onde ele mora, onde ele habita, pedindo esmola. O certo é que Jesus, quando ele entra naquela aldeia e quando ele pega na mão daquele homem, daquele cego, e o leva para fora, aleluia. E quando Jesus faz esse milagre, realiza esse milagre na vida daquele homem, e no fim quando ele diz, olha, vai para a tua casa, mas não entres na aldeia, ficamos a pensar assim, como será que fica a situação daquele homem? Um homem agora com a sua visão restaurada, um homem com a sua visão renovada, restabelecida, um homem que agora vê tudo, vê todas as coisas. Como será que vai ficar agora a vida dele se ele mora na aldeia e o Senhor Jesus manda ir para casa, mas não entrar na aldeia? Pois eu quero dizer que Jesus estava a falar para aquele homem, não entres na aldeia, não era de uma forma literal, era de uma forma espiritual. Betsaida, conforme nós já vimos, era uma aldeia incrédula, era uma aldeia em que certamente os moradores iriam zombar do milagre realizado por Jesus na vida daquele homem. E para que isso não acontecesse, o Senhor Jesus ele disse, não entres na aldeia. O que ele estava a referir-se para aquele homem era o seguinte, com o seguinte significado: não voltes ao passado, não voltes a fazer as mesmas coisas que tu fazias antigamente, não voltes a cometer os mesmos erros, não sejas influenciado pelo povo incrédulo, pelo povo injusto. E Jesus estava a dizer para aquele homem, e diz para nós hoje, não entres na aldeia, não voltes à cegueira espiritual, quando agora tem os olhos espirituais abertos. Não entre na aldeia espiritual de onde Jesus te tirou, aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, relativamente a este assunto, não propriamente a este assunto, mas enquadrado com este tema: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Jesus queria dizer para aquele homem o mesmo que Paulo disse: não tomes a forma do sistema incrédulo deste mundo pecaminoso, para que não sejas um igual aos pecadores. E porquê? Porquê é que será que Jesus estava a falar isso para aquele homem? Porque Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andámos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Assim, dessa forma como Jesus curou aquele cego, e Ele está abrindo os teus olhos espirituais, não com saliva, conforme Ele fez com aquele cego, mas com a palavra, com o poder da sua palavra, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que restaura, palavra que limpa, para que tu vejas a manifestação da glória de Deus e o poder de Deus na tua vida. Aleluia! Crê somente e verás a glória de Deus na tua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Glorifique a Deus. Exalta o nome do Senhor. Louve ao nome do Senhor. Seja restaurada a sua visão agora em nome de Jesus. Você não caminhará mais na sua cegueira espiritual, porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está restaurando a sua visão em nome de Jesus. Aleluia! Aquilo que você não via claramente, agora você passa a ver com nitidez. As escamas dos seus olhos caíram por terra, aleluia.
As vendas dos seus olhos foram tiradas pelo poder que há no nome de Jesus. Receba agora a cura espiritual na sua vida. Aleluia. Jesus veio para dar vista aos cegos. Não somente aos cegos físicos, mas sobretudo e especialmente aos cegos espirituais. Para que vejam a sua maravilhosa glória e poder. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, receba a cura na sua vida agora. Aleluia. Receba a cura na sua vida agora. Aleluia. Seja restaurada a sua saúde. Seja restaurada a sua fé. Seja restaurada a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com o Pai. Seja liberto da cegueira espiritual. Receba, aleluia, a cura espiritual no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não ande mais cego espiritualmente. Aleluia. Não seja conformado com este mundo tenebroso, com este mundo de engano, de falsidade. Aleluia. Não se conforme com este mundo. Aleluia. Mas seja transformada, renovada a sua mente. Como disse o apóstolo Paulo, tenha uma mente como a mente de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja restaurada a sua saúde. Em nome de Jesus. Seja renovada a sua fé. Se você tinha pouca fé, seja renovada a sua fé para que você creia, para que você veja a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Receba a paz do Senhor na sua vida. Aleluia. Receba esta palavra em seu coração e seja transformado, seja transformada, seja completamente renovada a visão. Aleluia. Para que você veja com os olhos espirituais toda a majestade do Senhor, toda a sua glória, toda a sua grandeza, toda a sua beleza espiritual, a sua beleza na sua santidade e ver que realmente você não está sozinho nessa luta. O Senhor Jesus está com você. Aleluia. Quando nós vemos Estevão que estava a ser apedrejado pelos incrédulos, pelos perseguidores, no momento em que ele estava à beira da morte, ele só tinha um lugar para olhar. Ele não olhou para os incrédulos, ele não olhou para os perseguidores, ele olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, ele vê Jesus de pé. Aleluia. E quando ele viu Jesus de pé, ele viu a sua glória. E quando ele viu a sua glória, ele partiu para estar junto com o Senhor. Ele não teve medo daquelas pedras, mas ele teve uma visão. Essa visão que você deve ter também, do que o Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus está agindo em sua causa, em seu favor. O Senhor Jesus está trabalhando na sua vida. O Senhor Jesus está trabalhando na sua casa. O Senhor Jesus está trabalhando na sua família, em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Receba em nome de Jesus. Aleluia. E seja restaurada a sua visão espiritual, para que não ande mais cego espiritualmente. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa, a sua família. Que o Senhor seja glorificado por intermédio do milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém?